Boa noite. Mais uma vez estamos de volta, agora trazendo para você um assunto muito interessante. Hoje no mundo inteiro será estudada, na cartilha, na revista, como você queira chamar, aquele que substituiu o ministério. Hoje será estudado o assunto sobre a geração sobreposta. O assunto mais ridículo que pode haver, o ensinamento mais antibíblico, o ensinamento mais esdrúxulo, o pior remendo já feito na organização das Testemunhas de Jeová, desde que eu me conheço por gente. O pior remendo. Você simplesmente não acredita. Eles tentaram de todas as maneiras justificar a geração de 1914, mas não conseguiram. E aí, o que é que aconteceu? A geração sobreposta. Bom, vamos trabalhar então. Eu quero começar considerando um pedacinho do que a Sentinela dizia e a opinião hoje, do corpo governante. Vamos começar trazendo aí, tá aí a revista A Sentinela, então, para você, a revista A Sentinela, tá aqui, tá? Essa Sentinela, ela é de novembro de 1984, a geração que não passará. Tá aí, olha que coisa linda. Grande abraço a todos que colaboraram. A Flor colaborou com a gente, o Spurgeon. Tem muito mais gente aí que eu quero agradecer, viu? Muito obrigado. Então, olha só que coisa interessante. 1914, a geração que não passará. Quem não se lembra disso? Nessa época, eu estava entrando na escola Senai. Me lembro que tinha, na ocasião, 14 anos. E a geração já tinha 70 anos. E eu pensei, afinal de contas, meu curso não será possível terminar. Olha que coisa, olha que cabeça de um garoto de 14 anos de idade. Também, olha só, essa revista é de novembro de 84. Eu comecei o Senai em agosto de 1984. Aliás, comecei em 1983, já nem lembro, acho que foi 84 mesmo. Comecei em 84. Mas tá aí, ó, a geração que não passará. Você tá vendo? Esses velhinhos que estão aí, todos eles, muito velhos já em 1984. E a Torre de Vigia afirmava que esta geração de modo algum passaria até que todas estas coisas ocorram. Veja só que interessante, hein? Veja só que legal. Tá aí a revista para você que não conhecia, você não viu. Tá aí a Sentinela. Bom, então tá aí, você tá enxergando esses velhinhos retratando que essa geração não ia desaparecer. Isso mesmo. Não iria desaparecer sem o Armagedon. Veja só que legal. Aí, aqui na página seguinte, vamos lá para a próxima página da Sentinela, está escrito assim, olha. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu peguei a página certa. Aliás, não é essa, é a próxima página aqui, essa é depois. Vamos aqui para a próxima página. O que ocorre a seguir? Veja só. Está escrito assim. As Testemunhas de Jeová, estou lendo um pouquinho acima do que está grifado aí, só para você poder saber, As Testemunhas de Jeová têm cumprido, especialmente desde 1919, em escala notável em frente à oposição mundial, a profecia de Jesus. Aí ele cita Mateus 24:14. Sim, esta é a obra que tem de ser completada e a ponto de satisfazer a Jeová antes que venha o fim. Que outros acontecimentos têm de ocorrer no período que resta para a geração de 1914? A Bíblia indica que certos acontecimentos importantes que levarão à grande tribulação e farão parte dela, que culminará no Armagedon, a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Veja, esse parágrafo já deixa claro que a geração iria terminar e que também a obra de pregação iria terminar junto com aquela geração. Veja só que interessante. E aí depois a própria Sentinela continua dizendo assim, olha, veja, diz-nos assim, a outra Sentinela aí do lado. Vamos ver aqui quem é quem.
Opa. Pronto, está escrito assim, ó. Essa obra é urgente e que saiba quais esses acontecimentos, que tome as medidas protetoras necessárias antes que seja tarde demais. Aí cita Sofonias 2:3. É interessante você notar que os textos bíblicos, os textos aparecem, mas o texto não se aplica ao assunto, porque se o texto se aplicasse ao assunto, o cumprimento era certo, porque a Bíblia nunca falhou. Aí depois disso, um desses acontecimentos foi profetizado pelo apóstolo Paulo quando declarou: vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Jeová vem exatamente como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição. Esta profecia torna claro que logo antes do fim desse sistema de coisas, declarar-se-á de forma excepcional paz e segurança, quer mediante as Nações Unidas, quer independentemente pelos líderes políticos religiosos. O que seguirá essa declaração? Paulo disse: então há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição. Paulo disse, mas Paulo não falou que tinha geração nenhuma. Perceba que eles mostram aqui que a geração de 1914 iria ver o clamor de paz e segurança. Tudo isso, né, está na Sentinela, 15 de novembro de 1984. Então havia uma forte convicção, havia uma forte crença de que as testemunhas de Jeová veriam o Armagedon em 1985, 86, 87, 88. Começou-se a falar demais nessa década, e assim vai, até 1995, que eles cansaram de esperar a geração. Tudo isso aqui para você conhecer um pouquinho mais. Bom, uma vez que a gente já viu esse ponto, já conhecemos, agora vamos ao estudo da geração. Vamos ver agora a mudança. Você já viu que a falsa profecia realmente existiu. A falsa profecia existiu e a falsa profecia promovida pelo corpo governante, que não foi a primeira vez, foram várias. Aí nós vamos para Deuteronômio, capítulo 18, né? Versículos de 15 em diante. Se o profeta falar em nome de Jeová, a tal profecia não se cumprir, com soberba falou tal profeta, não tenha medo dele. Você que é testemunha de Jeová ainda está com medo de sair da organização de falsos profetas? Você está aí, o pessoal está colocando fardo em cima de você, cobrando horas de campo, reuniões enfadonhas, reuniões que não ensinam mais, apenas vídeos, cobranças. Gente, o que você está fazendo lá ainda? Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Mas vamos dar uma olhada qual foi o ensinamento agora. Vamos lá para o ensinamento. Olha só que coisa legal que está aí, ó. Junto com vocês agora, você está vendo, é o site jw.org, você está vendo aí, perto do fim deste sistema de coisas. Este é o artigo. Este é o artigo, perto do fim desse sistema de coisas. Será estudado hoje em todos os salões do reino no mundo. Aqui tem algumas coisas muito interessantes. Muito interessantes. E nós vamos trabalhar esse artigo junto com vocês, juntamente com o vídeo do David Splane, que está na internet. Eu vou considerar o vídeo com vocês, porque eles dizem, olha só, assista ao vídeo, perto do fim deste sistema de coisas. Depois responda as seguintes perguntas sobre Mateus 24, 34. Quais são as perguntas que as testemunhas de Jeová responderão hoje, no Salão do Reino? Vamos lá para as perguntas. Olha aí as perguntas. O que são todas as coisas? Como o texto de Êxodo 1:6 nos ajuda a entender o que significa geração? Jesus estava falando de que geração específica? Quais os dois grupos fazem parte da geração? Como as palavras de Jesus deixaram claro que estamos bem no fim dos últimos dias? Perceba. Agora eu quero explicar esse quadro para você poder entender o David Splane que ele vai falar hoje, porque o ensino é tão maluco, é tão esquisito, que não dá para entender muita coisa. Então eu vou explicar para você. Você está vendo aí, lá no começo do gráfico, no meu lado esquerdo, escrito F.W. France, 1893, ok? E você está vendo lá na frente, na tangência da linha vermelha, escrito
F.W. France, 1992. Por que está aí o F.W. France? F.W. France significa Frederic William France, presidente da Torre de Vigia, que morreu em 1992. Vale a pena dizer que depois da morte de Frederic France, ainda tiveram outros pseudos ungidos dentro do corpo governante que faziam parte da mesma geração de Frederic William France. Você se lembra que havia o ensinamento que foi mudado a partir de 2007, chegando até 2013, né, com mais precisão, onde o ungido, para ser ungido, ele tinha que ser batizado antes de 1935. Né? Esse era o ensinamento oficial. Como o pessoal que foi batizado antes de 1935 morreu todo mundo, hoje não tem nenhum membro do corpo governante batizado antes de 1935, não tem nenhum. Então o que teve que acontecer? Eles mudaram o ensinamento como nova luz. Bom, uma vez que eles mudaram o ensinamento como nova luz, disseram que o ungido não precisa ter mais sido batizado em 1935 para ser esperança celestial, eles caíram numa outra saia justa. Qual foi a outra saia justa? A da geração de 1914, porque disse que essa geração de modo algum passaria. Veja que 1914 está logo depois aí de Frederic William France do meu lado esquerdo. O que é que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que Jesus voltou em 1914 e aí a geração começou, veja, e essa geração que começou em 1914, ela chegou, né? Ela chegou até o fim. Agora tem um detalhezinho, você percebe aí que antes da tangência na linha vermelha, de 1992, tem um espaço pequenininho, que eles querem dizer que esse é o espaço do fim, um ponto de interrogação. E quem é que vive agora dentro desse ponto de interrogação? Bom, quem vive agora dentro desse ponto de interrogação são os novos membros do corpo governante, aqueles que não foram batizados antes de 35, que não tinha nada. Mas como que eles reivindicam para si a autoridade? Eles reivindicam para si a autoridade dizendo que eles foram amigos. Eles conviveram com a geração que viu a presença de Jesus a partir de 1914. E quem é que viu? Frederic William France, o ícone, o herege, o pior da Torre de Vigia. Ou seja, eles alegam para si agora a autoridade, como sendo esta geração também, porque eles conviveram. É aí que está a questão que nós chamamos de geração sobreposta. Essa é uma explicação breve para você poder entender. E agora nós vamos ao vídeo, vamos dar uma olhadinha o que é que diz aí o vídeo de David Splane. Vamos buscar o vídeo. Vamos buscar o vídeo do David Splane. E aí a gente já vai conseguir. Só um minutinho aí. É só uma questão da gente trazer aqui. É muito interessante isso aí, viu, pessoal? Vídeo de David Splane. Cadê ele? Está aqui. Ele está em algum lugar. Já já ele vai conseguir entrar aí. Espera só um minutinho, que coisa rápida. Isso é rápido. É dessa maneira que a gente vai entendendo. Enquanto eu vou achando aqui rapidinho o vídeo do David Splane, você vai pensando nisso aí que a gente está colocando para você. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui o quadro para você poder entender, tá? O quadro, para você poder entender a geração sobreposta, ok? Você vai entender a geração sobreposta a partir do quadro. Vamos lá, vamos colocar o quadro de novo aí, para que você possa entendê-lo. E aí já vamos trazer o vídeo do David Splane para você, ok? Só para você ver que coisa interessante, né? É esse vídeo aqui
conforme eles dizem, do nosso irmão Splane. Vai pensando que é moleza. Então você já vai ver o vídeo já, só um minutinho. Já estamos localizando o vídeo, tá? O vídeo da geração sobreposta. Vamos localizar aqui o vídeo da geração sobreposta, ok? Sempre que a gente vai falar de vídeo aqui, a gente acaba tendo algum problema. Probleminha técnico. Enquanto eu vou falando aqui de vídeo com vocês, rapidamente eu vou pegar o vídeo aqui, vou trazer de novo o vídeo do nosso amado Splane, né, conforme eles dizem, né? Vamos ver aqui o tema do vídeo de novo, 2 minutinhos rapidamente. Perto está o fim de todas as coisas. Vamos trazer o vídeo rapidinho para você, segura aí, que é 1 minuto. Às vezes eu tento segurar um pouquinho aqui os recursos para não travar o computador, porque é muito pesado, né? O programa, e às vezes acaba acontecendo isso. Mas agora a gente vai pegar aqui de novo o vídeo do Splane e já estamos trazendo para você, e você vai entender toda essa maluquice, tudo isso que a Torre de Vigia tem tentado fazer o povo engolir goela abaixo. Você vai entender tudo isso, tá? Enquanto isso, você vai dando uma olhada aí para você entendendo o que está acontecendo, a geração sobreposta. Eu acho que eu consegui explicar bem para vocês aquilo que eles chamam de geração sobreposta, né? Uma vez que já está explicado, agora nós vamos ao vídeo do David Splane, para você poder entender um pouquinho mais. Esse vídeo ele está sendo recomendado, não sei se ele vai ser visto hoje na reunião, não sei se é só para o pessoal dar uma olhada em casa, eu não sei exatamente o que vai acontecer, tá? Mas quando você que está me assistindo chegar lá na reunião, você já vai chegar sabendo que tudo aquilo ali não passa de uma grande maluquice, tudo aquilo ali não passa de besteira da cabeça de homens que tem a sua mente marcada, como que pelo um ferro de marcar, tá ok? Então aí você já vai saber tudo isso, vai ser muito legal a gente assistir esse vídeo, é um vídeo que não é muito rápido, aliás ele tem 12 minutos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar ele com vocês, ok? Eu vou comentar o vídeo com vocês, e aí vai ser muito tranquilo para a gente colocar o vídeo aqui agora, certo? Vamos adicionar o vídeo aqui agora do David Splane, membro do corpo governante. Pronto, agora aqui sim, agora a gente vai conseguir adicionar o vídeo para vocês. Ai, ai, faz parte. Dando algum problema técnico aqui. Tá dando algum problema técnico aqui que o bendito do vídeo não tá querendo entrar. Mas nós vamos fazer ele entrar. Segura aí, é 1 minuto aí, viu? Bom, eu vou soltar o áudio do vídeo do Splane, porque aqui eu não sei o que está acontecendo, ele não está querendo, não está entrando aqui. Então eu vou soltar o áudio e a gente vai comentando o áudio dele, ok? Eu vou soltar o vídeo aqui, vou soltar o áudio, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo. Não sei, era para ter entrado já era para ter entrado. Não sei por que não entrou, né? Mas vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo aqui mais uma vez. Eu acho que vai ficar legal o efeito, sabe? É assim, pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? Que nem diz o Faustão, né? Vamos ver se entra agora. Vamos tentar. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Bom, vamos lá, vamos ouvir o vídeo mesmo, porque não está aparecendo. Vamos para o vídeo do David Splane. Eu gostaria de falar sobre como o nosso entendimento da geração
mencionada por Jesus em Mateus 24, 34, está relacionada com a proximidade do fim deste sistema de coisas. Vamos relembrar o que Jesus disse em Mateus 24, 34. Esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Há dois elementos nesse versículo. Ele fala sobre esta geração, então temos de saber mais sobre isso e também saber o que são todas essas coisas que vão acontecer. Vamos começar com o segundo ponto. O que são todas essas coisas sobre as quais Jesus falou? Bem, no contexto de Mateus 24, vamos ver que Jesus falou sobre nação se levantar contra nação, reino contra reino, falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Ok. Então, a geração sobre a qual Jesus falou não passará até ver guerra, falta de alimentos e terremotos. Mais alguma coisa? Sim. No mesmo capítulo, Jesus fala de uma grande tribulação. A geração não passará até que a grande tribulação venha. Isso é interessante. Isso é importante para nós. Mas precisamos entender o que é geração e de que geração específica Jesus estava falando. Se alguém pedisse para você mostrar um texto explicando o que é geração, que texto você mostraria? Pense nisso um instante. Minha escolha seria Êxodo 1:6. Vamos ler. Êxodo 1:6 diz: Por fim, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. O que sabemos sobre a família de José? Ele tinha 11 irmãos. 10 deles eram mais velhos que José. Bom, vamos dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa aqui, só para você entender. Primeiro, ele começa citando Mateus 24, essa geração de modo algum passará, até que todas essas coisas ocorram. Bom, aí ele começa então dizendo que a geração é a que viu terremotos, guerras e tal. Não, não é. Não é. Em primeiro lugar, a palavra que aparece ali para geração é Genéa. E a palavra Genéa que aparece ali, ela nos dá a ideia de toda a humanidade. E veja que Jesus, ele diz claramente, quando ele estava aqui na Terra, esta geração, de modo algum, passará. Jesus não estava falando no futuro. Jesus estava falando no presente. Esta geração, de modo algum, passará, até que todas essas coisas ocorram. Se você pegar o capítulo 24 de Mateus, você vai perceber que Jesus trata de 3 assuntos importantes. Então, o que são todas estas coisas? Não é o que o membro do corpo governante está dizendo. Está errado. Isso que ele está dizendo não é que existe. Jesus trata ali, em primeiro lugar, quando você pega Mateus 24, dize-nos quando sucederão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Bom, aí Jesus diz, para eles que haverá fome, peste, guerra, depois ele fala sobre a destruição de Jerusalém, e depois ele fala dos eventos que antecederiam a sua vinda. Então, todas essas coisas incluía a destruição de Jerusalém, todas essas coisas incluía os eventos da vinda de Jesus Cristo, todas essas coisas incluíam a destruição do templo, e todas essas coisas incluía a grande tribulação. Então, todas essas coisas, ele é muito mais amplo do que David Splane está dizendo. David Splane tenta colocar todas essas coisas dentro de um momento a partir de 1914. Biblicamente falando, isto não é que existe, ok? E aí depois ele vai tentar definir uma geração usando Êxodo 1:6. Veja que Êxodo 1:6 é um relato de Moisés que não tem por objetivo explicar o que é uma geração. Simplesmente o texto diz que José e todos da sua geração morreram. Ou seja, aqueles que eram contemporâneos de José, que chegaram junto com José. Você veja que agora a manobra que ele vai fazer para tentar explicar que José também fazia parte, que alguém fazia parte da geração de José, uma geração sobreposta. É aqui que ele está tentando achar base. Presta atenção, vamos lá. Vamos ao áudio. José. Um deles, Benjamim,
era mais novo. E pelo menos 2 irmãos de José viveram mais tempo que ele, porque a Bíblia diz que, quando José estava morrendo, ele chamou seus irmãos, no plural. Mas o que José e seus irmãos tinham em comum? Todos eles eram contemporâneos, viveram na mesma época, faziam parte da mesma geração. Agora, vamos supor que um homem morresse 10 minutos antes de José nascer. Ele faria parte da geração de José? Não, porque ele não viveu na mesma época de José. Não era contemporâneo de José. Agora vamos supor que um bebê nascesse 10 minutos depois da morte de José. Esse bebê faria parte da geração de José? Outra vez, não. O bebê não viveu na mesma época de José. Para que o homem e o bebê fizessem parte da geração de José, eles teriam de ter vivido pelo menos algum tempo durante a vida de José. Então agora já sabemos o que é geração. Mas o que compõe uma geração? Um grupo de contemporâneos, um grupo de pessoas que viveram na mesma época. Mas Jesus disse, esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. De que geração específica Jesus estava falando? Para saber isso, temos de ver o contexto das palavras de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34. Isso é muito importante. Esclarece muita coisa. Em Mateus 24, 32 a 34, Jesus disse, aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas aconteçam. Voltando ao versículo 32. Jesus disse que seus discípulos deviam aprender algo da figueira. Bem, qualquer criança pode ver uma folha numa árvore, apontar para ela e dizer, olha, uma folha! Mas qual o significado dessa folha? A criança talvez não saiba que o verão está chegando, mas um adulto que vê uma folha numa árvore diz, ainda não dá para ver. Mas essa folha é sinal que o verão está próximo. O verão ainda não chegou, mas quem é mais velho chega à conclusão que ele está próximo. E, no versículo 33, Jesus começa dizendo do mesmo modo. Ele fez uma ligação aqui, não é? Entre o versículo 33 e o 32. Ele disse, do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. O que Jesus quis dizer com todas essas coisas? São as coisas que ele falou antes. Nação contra nação, reino contra reino, falta de alimentos, terremotos, doenças. Ele disse, quando vocês virem todas essas coisas, eu quero que cheguem a uma conclusão sobre algo espiritual. Quando é que todas essas coisas começaram a acontecer? Em 1914. Bem, em 1914, qualquer criança poderia ver os vários aspectos do sinal. Você percebeu que ele agora tenta levar isso para 1914. Ou seja, eles insistem na data, sendo que eu já expliquei para vocês, biblicamente, que a geração que Jesus se refere é toda a humanidade que teria que ver o cumprimento das palavras de Jesus. Essa é toda a geração. Não existe geração apontada na Bíblia como 1914. Mas vamos prosseguir para ver o que ele continua dizendo. Guerras, falta de alimentos, terremotos, etc. E poderia concluir que eram coisas ruins. Mas qual é o significado delas? Só os que tinham discernimento espiritual podiam chegar à conclusão que Jesus disse que chegariam, que ele está próximo, às portas. Esse é o ponto. Em 1914,
Quem foram os únicos que viram esses vários aspectos do sinal e chegaram à conclusão certa, que algo invisível estava acontecendo? Apenas os ungidos. Então, esta geração é composta dos ungidos que viram o sinal e tiveram discernimento espiritual para chegar à conclusão certa sobre o sinal. Um dos que viram o sinal. Percebeu? Quem é então a geração? É a geração dos ungidos. Veja só, eles colocaram esse ensinamento, depois eles tiveram que mudar de novo, voltaram, e aí colocaram a geração dos ungidos. Mas presta atenção que aqui agora é que está a explicação, inclusive do que você está vendo aí no gráfico acima. Presta atenção para você ver. E entendeu o seu significado foi o irmão Frederick Franz. O irmão Franz nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Então, sendo um dos ungidos do Senhor em 1914, ele viu o sinal e pôde entender seu significado. Houve outros ungidos que também viram o sinal e entenderam seu significado. Joseph Rutherford, A. H. Macmillan, W. E. Van Amber. Depois de 1914, outros foram ungidos com o Espírito Santo. Vocês perceberam uma coisa interessante? Ele diz que houve outros ungidos. Cadê Russell nessa história? Porque se o Frederick William Franz nasceu em 1893 e ele é um dos ungidos do Senhor e ele viu o sinal, por que ele pulou o Russell e foi direto para o Rutherford, para o H. Macmillan e para o outro? Por que ele pulou o Russell? Você está percebendo a jogada? Porque o Russell seria depois deposto do cargo de parte do escravo fiel e discreto. Olha só que coisa interessante. É assim que a organização faz. Vamos prosseguir mais um pouco. E esses estavam Nathan Law, Lyman Swingle, Grant Suter, Milton Henschel e George Gangas. Eles eram ungidos contemporâneos de alguns do primeiro grupo. Esses irmãos fazem parte do segundo grupo da geração. Isso é muito importante. Vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Quer ver um jeito fácil de entender o assunto da geração? Veja o caso do irmão Fred W. Franz. Ele é o FWF, no qual... Perceba que agora ele vai explicar exatamente esse quadro que está acima. Acompanhe o quadro. Como já dissemos, o irmão Franz nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Sendo um dos ungidos do Senhor, em 1914 ele viu o sinal e entendeu seu significado. O irmão Franz viveu bastante. Ele terminou sua carreira terrestre aos 99 anos, em 1992. Vocês conhecem muitos que eram dos ungidos em 1914 e que viveram mais que o irmão Franz? Pode ser que tenha alguns, mas não muitos. Só para vocês entenderem melhor, suponhamos que o irmão Franz tenha sido o último do primeiro grupo de ungidos, ou seja, do grupo dos que foram ungidos em 1914, que viram o sinal e continuaram leais a Jeová. Veja, não estamos dizendo que o irmão Franz foi o último, não sabemos disso, mas só para entendermos melhor, vamos supor isso. Para ser parte desta geração, a pessoa teria de ter sido ungida antes de 1992, porque ela teria de ter sido contemporânea de alguns do primeiro grupo. Novamente, não estamos dizendo que o irmão Franz foi o último desse grupo. Estamos usando isso apenas como... Perceba que agora tem uma nova data aí. A pessoa, para ser parte desse grupo, teria que ter vivido parte aí com o irmão Franz, até 1992. Ele teria que ter participado aí, juntamente dessa geração de 1992. Ou seja, se você pegar agora na conta dele, o que ele está dizendo,
O que ele está dizendo? Que tem gente que conviveu com o irmão Franz dentro dessa época, mas o irmão Franz possivelmente é o último, mas a gente não diz que é o último. Mas ele nos dá a ideia de que esta geração, ela alcançou 1992. Portanto, ele não vai dizer isso, mas de 1992 a contar mais 70 anos de novo. Ou seja, a geração ficou novamente exposta. Então, a partir de 1992, conta-se mais 70 anos à frente. É isso que ele não vai explicar, mas é isso que dá a entender. Fica vendo para você ver. Suposição, como ponto de referência. Qualquer pessoa ungida depois de 1992 seria parte dos ungidos, mas não seria parte desta geração. Percebeu? Qualquer pessoa ungida depois de 1992 seria ungido, mas não faz parte da geração. Ou seja, a geração, novamente, tem aí o seu início até quem estava ali, até 1992 com o irmão Franz. Presta atenção. Jesus disse, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Percebe como tudo isso se relaciona com a urgência dos nossos dias? Mas alguém talvez diga, sabemos que alguns dos ungidos estarão na terra quando a grande tribulação começar. Mas quem pode dizer que Jeová não vai ungir mais pessoas nos anos à frente? E então elas lerão sobre nós numa versão atualizada do livro Proclamadores. Bem, a resposta é simples. Qualquer pessoa ungida nos anos à frente não terá sido contemporânea dos irmãos do primeiro grupo dos ungidos, porque eles já morreram. E Jesus disse, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Ela não teria feito parte da geração. Os ungidos do segundo grupo estão envelhecendo. Isso fica bem claro quando vemos quem compõe o segundo grupo. Vimos algumas fotos dos irmãos do segundo grupo. Além deles, outros como Carl Klein, John Barr, Albert Schroeder. Os membros atuais do corpo governante também são parte da geração. E dá para ver que alguns de nós já não são tão novos. Então, irmãos, realmente estamos bem avançados no tempo do fim. Agora não é hora de desanimar. Assim, vamos todos acatar o conselho de Jesus, de Mateus 24, 42. Portanto, você percebe? Olha como o camarada é hipócrita. Olha como o camarada é hipócrita. Ele deu uma explicação a qual ele próprio se contradiz. Por quê? Se quem viveu juntamente com Frederic Franz até 1992, ele viveu algum tempo com Frederic Franz. Se ele viveu algum tempo com Frederic Franz, imagine, e ele foi supostamente ungido durante o período de Frederic Franz, então ele também faz parte da geração. Imagine que ele tenha sido ungido, né? Imagine que ele tenha sido ungido com 40 anos de idade. De 1992 para frente, a geração tem mais 40 anos. Imagine que ele viva 100 anos. Então, a geração de 1992 para frente, ela terá atingido aquilo que eu falei, mais 70 anos. Então, você perceba, aí diante de uma explicação espatafúrdia como essa, né, onde ele aumentou a idade da geração, eles ainda entraram agora com a ideia de que o fim está muito próximo. Essa explicação dele só revela, na realidade, que eles estão ganhando tempo para o fim, porque trata-se de uma falsa profecia. Trata-se de 1914 como parte da geração de Frederic Franz. Frederic Franz passou a ser uma referência dentro da geração. Quem conviveu com Frederic Franz, assim como conviveu com José, né, faz parte da geração dos ungidos, que ele citou, o segundo e o terceiro grupo. Ou seja, nós temos muitas pessoas ainda lá em Betel que conheceram Frederic Franz, muitas vezes que pessoas que nasceram, né, um pouco antes de Frederic Franz morrer, que conviveram com ele e tal, não sei o quê, mas conviveram com ele. Ah, mas essa pessoa não era ungido na época do Franz, mas não tem problema, a explicação vai mudar de novo.
porque basta ele ter comprovado que ele conviveu com Frederic Franz. Você percebe, então, que existe uma enrolação, a geração vai indo para frente. E aí ele termina dizendo, vamos lá. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Tá aí, eu acho que deu para você entender o absurdo, o ensinamento mais esquisito, né, que a organização trouxe, um ensinamento super estranho, super esquisito. Vamos aqui ao nosso povo que está no ar. Você viu que a geração era de 1914, não temos dúvida nenhuma. Portanto, agora eles trazem a geração, dizendo que a geração ela tem a ver agora, além de ser com 1914, com Frederic William Franz. Bom, vamos aos comentários. Antes dos comentários, porém, eu gostaria de convidar você a dar uma olhadinha comigo aqui, né? Só um minutinho aí, vamos trabalhando aqui, né? Vamos lá. É isso aí, você que ainda não tem a revista Defesa Cristã. Deixa eu aproveitar e falar com você. Você sabia que a revista Defesa Cristã é a melhor revista teológica e apologética? Isso mesmo, a melhor revista teológica e apologética. Portanto, você poderá agora solicitar o seu kit. Isso mesmo, solicitar o seu kit. No seu kit, o que é que você vai falar? Você vai falar assim, olha, eu quero o meu kit. E o seu kit você vai adquirir mandando para a gente aqui uma mensagem 11 947 882 132. 11 947 882 132. O que você está esperando? Isso mesmo, peça já o seu kit. Peça já o seu kit. Ancião, quanto que eu pago? Não, você não paga, né? Nós não estamos vendendo. Você fará uma contribuição voluntária, tá? E essa contribuição vai ajudar ao nosso canal, vai ajudar você também a receber o material. Nós vamos conseguir pagar o material e todo mundo vai ser abençoado. Tá ok? Bom, agora, o que eu faço? Você manda a palavra kit para 947-882-132, lembrando que o DDD é 11, e que nós só temos 15 kits com esta revista. Então, você que deseja receber o kit, corra, coloque aí e vamos para frente, tá ok? Então, vamos lá. Vamos lá, você que deseja receber o kit, vamos para frente, tá? E acredito eu que vai ser bênção na sua vida. Vai ser bênção na sua vida, tá legal? Então, vamos lá. Voltando aqui agora, voltando junto com vocês, certo? Vamos agora aos nossos comentários. Vamos ouvir aqui o que foi que o pessoal comentou durante a maluquice de David Splane. Vamos lá. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Já passamos dos 4.300 inscritos no canal, tá bom? Vamos lá então, vamos lá. Uma boa noite para o Flávio Aguiar, o Ranieri Moraes. Calma, irmão, eles são ungidos, ou seja, doente mental. Alexander Soutejota Ribeiro, uma data 1914 tirada dos estudos das pirâmides. A Flor diz, cristão legendário, que algo invisível está acontecendo. Vamos lá, o Felipe Fonseca, grande abraço, Oswaldo Felipe, a Flor, Beatriz, todo mundo aí. Alexandre, cadê o Charles? O Charles está fora. Adelino, já assisti esse vídeo, é um insulto à inteligência. De fato, é um insulto à inteligência. Spurgeon, os únicos que viram John A. Cabral devia ser ungido. Os outros adventistas, afinal de contas, quem criou a data não foram os estudantes da Bíblia, mas sim Nelson Barbour e outros adventistas, exatamente. Baseado nos estudos de John A. Cabral. Muito bem. Leandro GB, engraçado que eles não falam mais do Russell. Ele foi desassociado post-mortem. Foi. Felipe Fonseca, grande abraço. Flávio Aguiar, a mesma ladainha modificada. Antes tivessem deixado quieto para ver se a galera se esquecia do papo de 1914. Exatamente. A Flor comenta que tiraram a unção do Russell. Maria José, eu não batizei porque não consegui entender essa história, nunca entrou na minha cabeça. Sou burrinho. Não, você não é burra não, você é inteligente. O problema é eles. A Zilda tá dando uma grande risada, a Val Cristina. Maria José, cabeça inteligente, isso sim, aí, tá vendo? A Val Cristina concordou comigo. Russell foi expulsa, Ana Laura Bernardi, grande abraço para você. Beatriz de Abreu, Spurgeon, eles colocam o Russell de lado, ancião, porque ele fundou o grupo conhecido como Estudantes da Bíblia. Quem fundou as Testemunhas de Jeová oficialmente foi Joseph Franklin Rutherford, exatamente.
O MGWK, boa noite, chegando agora. Essa foi difícil de engolir ontem. Mari 50, boa noite. Nadal Black, uma boa noite para você também. A Flor diz, eles escolhem a data, quem é ungido e quem não é. É isso aí, eles que escolhem. A Maria José, quem batizou o Russell? Aí também não sei. O Spurgeon, ou seja, se a pessoa for ungida até 1992, entrou geral. É a mesma data de 1935. Tem gente dessa geração em torno de 50 anos. Então você consegue esticar por mais pelo menos 40, 50 anos a geração. Cristão Legendário, deram um reset na geração, é isso aí. Exatamente, o Spurgeon. Então o fim poderá vir em 2068? Sim, quando eles morrerem, mas até lá, se Deus quiser, a organização das Testemunhas de Jeová já não existe mais porque Jesus já voltou. Nadal Black, o Franz se batiza em 1913, em 1914 ele é ungido. Nadal Black, boa observação. Excelente. Ou seja, qualquer pessoa que se batizou dentro da geração do Franz também poderá ser ungido. Concorda comigo? É isso aí. Gessimar diz, Val Cristina, infelizmente milhares abdicam do uso da inteligência em favor da alienação mental. Ana Karina, já deu nó na minha cabeça. O Tico e o Teco estão tentando me esclarecer. Não vai conseguir nunca. A menos que você entenda que isso é uma grande idiotice inventada para enganar quem não põe o Tico e Teco para funcionar, né? Flávia Guiar, Val Cristina diz, verdade, Gessimar, é uma pena, porque muitos ali amamos muito, é verdade. Mas, infelizmente, nós não podemos também, né, fazer que nem Samuel, né? Samuel ungiu Saul, amava o Saul e depois ficou, né? Jeová falou, mas até quando você vai ter pena de Saul? Saul não está querendo nada com nada, meu filho. Então, é assim também. Tem muitas testemunhas de Jeová que são gente boa, que eu gosto, mas, infelizmente, eles amam mais a injustiça do que amam a própria palavra de Deus. O Cristão Legendário, esse corpo governante é uma piada, que canalhas. O Spurgeon, ou seja, explicaria o aumento no número de ungidos a cada ano, porque na visão da torre os participantes são indiferentes. Se de fato forem membros dos ungidos, não fazem parte da geração. A Gessimar falou que tem parentes lá dentro, é isso aí mesmo, Alexander. Se o segundo grupo morrer e não vir o fim, o que será da terceira classe? Vai gerar a quarta classe, vai gerar a quinta classe e assim vai. Adelina Silva, então sou ungida, porque vivi parte da mesma época do Franz, que o Franz viveu. Meu pai do céu, que confuso. Então até eu sou ungido também, que eu conheci o Franz. Adelina, vamos lá, Adelina, grande abraço para você também. A Val Cristina, tenho amigas queridas, estou ajudando uma, estou feliz por hoje. Ela está te vendo, ancião. Um grande beijo para você, amiga da Val Cristina. Tá bom? Um grande beijo para você, minha filha. Então, olha, quer um conselho de amigo? Aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, que é a tua vida que está em jogo. Essa organização, essa confusão que você está vendo, com os frutos que está produzindo, pessoas queridas que não podem conversar umas com as outras, divórcios que estão acontecendo por conta da pessoa deixar a organização, mortes por conta da questão da transfusão, tudo isso nós estamos vendo, separação de família, esses são os frutos. Um grande beijo para você, tá, minha querida? Ana Karina, descobri que sou ungida. Nadal Black, eu também já era batizado em 85. Então, Nadal, nós estamos da geração. Quem foi mais batizado aí antes de 92, está todo mundo na geração, hein, pessoal? A sociedade liberou geral agora. Alexander Ribeiro. Isso prova também que Jesus não foi coroado como rei nesta data de 1914. O Spurgeon, se essa geração sobreposta continuar envelhecendo, vão justificar que o Franz viveu 99 anos. Ancião, vou estar banguela. Mas rindo demais de um Leonardo da Torre. Nada, rapaz, Jesus volta antes. O Ranieri Moraes está dando risada, muita gente dando risada, o Cristão Legendário. Respondendo ao Spurgeon, por essa regra que eles mesmos criaram, de que uma geração pode ser outra tardia e ao mesmo parte daquela geração com que ela conviveu, eles podem esticar a tal geração de 1914 para sempre. Exatamente, não tem limite mais a geração de 1914. A Juraci tem que questionar com o terror do Armagedon a qualquer preço. Só assim os membros dessa seita ficam presos lá. É claro que eles têm que colocar medo no povo. É por isso que todo o povo tem medo do Armagedon. Cambada, eles dizem, ao menos para mim nos estudos, que o fim viria com a morte do último ungido. Eu acreditei, olha, isso é o MGWK. Né? Vamos lá, continua. Isabela, boa noite, querida. Ela diz assim, você já assistiu a comissão judicativa gravada do TJ Curioso? Já assisti sim. Foi muito interessante, ele também deu uma surra no ancião. Alexander já foi, a Deise, grande abraço, José Jorge, lá de Salvador. A Isabela Rodrigues diz, quem disse para o escravo que o escravo é o escravo? É o escravo que escraviza as pessoas. Se você for analisar, só tem escravo dentro da organização das Testemunhas de Jeová.
São escravos, escravos do medo, escravos de homens, escravos dos anciãos, escravos do salão do reino, escravos de tudo. Em nome de Jeová. É um pecado que essa organização faz com as pessoas. O Caçador do Sul está dando uma boa noite. Paulista Marciolino, boa noite também. O André Luiz, será que eles acreditam que alguém acredita nisso? Olha, eu acredito que eles não acreditam que alguém acredita. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que acreditam têm a inteligência e muito subestimadas. São pessoas que, infelizmente, amam mais a mentira do que a própria verdade, porque querem continuar acreditando na mentira. Vamos lá, o Caçador do Sul. Como você sabe se é ungido? Resposta da Torre. O ungido sabe, pronto, ué. Então eu sou ungida. A MGKW, que eu pensava que era homem, é mulher. Então eu sou ungida. Ela se batizou em 89, Valmir Vasconcelos. Olha o tanto de ungido que está aparecendo agora. Lígia Ferreira, ancião, esse discurso especial que irá acontecer nesse final de semana, vai tratar sobre isso também? Não sei, querida, mas vamos aguardar, eu vou receber as informações. Spurgeon, ancião, pessoas saíram da organização por causa disso, não engoliram essa conversa. Mas ninguém engole. Só engole essa conversa quem tem medo da desassociação. Aí o cara fica com medo e tal, aí ele engole, ele faz de conta, né? Eles fazem de conta que explicam e a pessoa faz de conta que engole. E aí ele vive lá, mas a fé lá embaixo, aí o cara já desanima, não vai pro campo, já não quer mais saber, aquilo tudo se torna enfadonho na vida dele. Ele vive deprimido, ele vive chateado, ele vive no remédio tarja preta, ele vive de um jeito, mas o medo, o medo de Jeová, o medo do Armagedon, a culpa de sair, aí nosso Senhor Jesus vem e diz assim, venham a mim todos os que estão sobrecarregados pela torre de vigia e oprimidos, aprendam de mim, porque eu sou manso, sou de temperamento brando, sou humilde, e eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Essa é a palavra de nosso Senhor Jesus. Vamos prosseguindo. Leandro GB fala que foi batizado em 88. E a gente prossegue. Rosirene Gonçalves Mendes. Para os TJs, o corpo governante está acima de Jesus. Muito acima. Jesus é apenas um mero garoto de recado. Wagner Raposa de Fogo. A geração de Matusalém coexistiu com a geração de Adão por um tempo. É verdade. A Isabela Rodrigues. A Bíblia diz que os apóstolos já encaravam seus dias como os últimos dias. Nada aconteceu em 1914. Essa doutrina foi criada para dar poder a esses homens. Exatamente. Aliás, se você pegar, isso eu já escrevi sobre isso no meu livro Pregando para Pregadores. Eu explico isso também no DVD, tá? Eu explico isso no DVD, o início dos últimos dias. Os últimos dias começaram em Pentecostes. Exatamente. O apóstolo Pedro disse isso. Se Pedro sabe menos do que as testemunhas de Jeová, você pode ficar com o que Pedro disse em Atos 2, ou você pode ficar com o que a Organização das Testemunhas de Jeová diz. A organização diz que foi em 1914. Pedro diz que começou em Pentecoste como cumprimento da profecia de Joel. Aí você escolhe, né, para onde você vai. Vamos lá, vamos prosseguindo. O Eric, grande abraço, Eric. 1914 é uma furada histórica. Primeiro, Jerusalém não foi destruída em 607. Segundo, porque nosso calendário gregoriano está atrasado em cerca de 4 anos. Muito bem, Eric, exatamente. Além de tudo, Jerusalém, ela cai 20 anos depois, em 586, 587, né, antes de Cristo. A data 1914 foi exposta por um ancião sueco chamado Carl Olof Johnson. Se você não sabe disso ainda, eu recomendo que você baixe o livro O Tempo dos Gentios Reconsiderados. Você consegue na internet e eu acho que eu tenho ele também. Posso lhe mandar por e-mail se você não conseguir baixar. Tá bom? Valeu, Eric. Grande abraço. O Spurgeon disse, tinha anciãos que me perguntavam sobre isso, mas não entendiam. E olha que foram 2 matérias. Maria José, um ungido, sabe o cântico. O Eric, terceiro, porque a guerra foi a 6ª maior. E a Torre disse que antes dela nunca houve uma guerra de tal proporção, sendo que as guerras napoleônicas foram muito maiores. A Flor diz, se toda TJ fizesse como o irmão do Tiago fez e estudasse essa data de 1914, sairia dessa seita. Nadal Black, Isabela Rodrigues, você está certinha. E os últimos referentes à geração eram justamente aqueles que estavam junto com ele no Monte das Oliveiras. Por isso que Jesus disse, esta geração. Marcelino Paulista Marciolino, eles estão pior que o regime comunista. Isabela, o que me fez abrir os olhos foi ver nos livros de história, nem aparece a data de 607. Achei estranho, achei que era papo de aposta, tá mentiroso.
mas descobri quem são os verdadeiros mentirosos. Parabéns, Isabela, é isso mesmo. Wilson Sá, ancião, parabéns pelo cenário, ficou top. Obrigado, Wilson, grande abraço. Wagner Raposa de Fogo, por isso que eu chamo de a agonização verdadeira. É isso aí. A Andréa Marques pensava que eu era louca porque nunca acreditei nessa história. Não, minha filha, você era sabida até demais. O Spurgeon, acho sim, ancião. O evangelho é claro. Se você apresentar o texto para um outro cristão ou leigo, ninguém vai associar a geração de 1914 às profecias TJ. Gessimar, discurso desse próximo domingo, como você pode sobreviver ao fim? É o medo, é a culpa colocando na cabeça das pessoas. Olha o discurso desse domingo, como você pode sobreviver ao fim? Ao fim do quê? Da organização das Testemunhas de Jeová. Como você pode sobreviver ao fim da organização das Testemunhas de Jeová? Se convertendo a Jesus Cristo. Adelino, lembro que por lá, 2005, eles ainda não tinham essa doutrina. Saiu numa sentinela que a geração era uma época. E isso, eles mudaram o ensino da geração 3 vezes. Estou lendo Tempos dos Gentios, vale a pena. Obrigado, Isabela. O Spurgeon, assim como os mormons acreditam que esses homens são os atuais apóstolos, mas os mormons acreditam nisso, da mesma forma a geração TJ. Exatamente. Oswaldo Felipe, Isabela Rodrigues, isso só na cabecinha deles. A Ana Karina, o discurso de domingo é quem realmente é Jesus, vai ser transmitido pelo telão de Betel. Estou sempre atrasado, ancião, diz o Jefferson. Bom, eu não sei o tema do discurso de domingo, que eu nem vi. Mas tem 2 temas aí, vocês dão uma olhada depois e me falem. Se alguém puder gravar, grava e me fala também que eu vou aproveitar e vou falar disso, tá ok? Pessoal, nós chegamos ao final de mais esse vídeo, mas eu estou voltando. Bom, acabamos de falar da geração, agora eu vou voltar e falar sobre a venda de ativos. E depois eu vou falar sobre por que a organização Torre de Vigia, de modo subliminar, está mandando matar os apóstatas. Fica tranquilo, estou chegando aí, segura que é 2